Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast A Luz da Bíblia, com conteúdos que sempre vão edificar a sua vida e o seu ministério. E se você é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like e também compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam ser edificadas. Aqui a gente sempre trata de assuntos bastante relevantes, mas tudo sobre uma ótica bíblica, sobre aquilo que a Bíblia diz. E no último episódio nós falamos sobre o amor a si mesmo e começamos com a seguinte pergunta: será que a Bíblia manda a gente se amar? E se você ainda não assistiu esse episódio, eu quero te convidar a vir aqui na playlist do podcast A Luz da Bíblia e assistir, porque esse episódio traz respostas para a sua vida, que vai edificar a sua vida e vai te trazer uma ótica bíblica, como saber lidar com os conflitos e como ter uma postura diante das circunstâncias da vida. Pois bem, nesse episódio, então, nós vamos falar sobre o medo. E o que é o medo? O medo é um sentimento. E o medo é um sentimento que, às vezes, nos auxilia, né? Porque o medo, ele trabalha em conjunto para a nossa sobrevivência. Vamos trazer aqui um exemplo. Mas antes de qualquer coisa, eu quero abrir um parênteses para dizer para vocês que esses assuntos que nós trazemos a vocês, a gente nunca vai conseguir trazer um esgotamento desses assuntos, porque são bastante amplos, a Bíblia fala diversas coisas sobre esses assuntos, mas o nosso foco aqui é trazer uma visão que possa te edificar, que possa te auxiliar em seus momentos de dificuldades, tudo a perspectiva à luz da Bíblia. Então, o medo, ele seria um sentimento que auxilia na preservação. E que nem sempre o erro está no próprio sentimento ou na própria emoção, mas onde está a raiz, onde estão os pensamentos que conduzem essa perspectiva. Vamos trazer um exemplo aqui. O medo como uma preservação. Se você descobrisse que lá fora tinha um leão solto, né? Você sairia lá fora? Não, porque você sabe que se você sair lá fora, há um grande risco desse leão matar você. Inclusive, a Bíblia fala até a respeito do preguiçoso que usa esse tipo de desculpa para não ir procurar o que fazer ou procurar trabalho, né? Mas se você souber que tem um leão lá fora, possivelmente você não vai sair da sua casa. E se for sair, você vai sair com uma grande proteção, porque você sabe os perigos que um leão solto pode trazer à sua vida. Então, automaticamente, esse medo, como sentimento de autopreservação, vai lhe conservar num lugar seguro, o que você acha que é seguro. Porém, nem sempre o que nos causa medo são realmente circunstâncias reais. Às vezes, nós começamos a conjecturar em nossa mente, em nossos pensamentos e em nosso coração, possibilidade de coisas que podem acontecer. E na maioria das vezes, essas coisas nunca acontecerão. Mas na nossa vida ela é uma realidade ou uma possibilidade e já causa medo mesmo antes de existir. Então, um ponto aqui que a gente precisa ir ao encontro são, para a gente saber lidar com esse medo à luz da Bíblia, é perceber como estão os meus pensamentos, ou como estão os meus sentimentos, ou mais profundo ainda, o quanto eu tenho ouvido os meus sentimentos. Por quê? Porque o medo, se é real uma circunstância, uma situação, verdadeiramente ele está te direcionando o melhor caminho para essa preservação. Porém, existem medos que são originados de circunstâncias que não existem. E quando esse segundo ponto é uma realidade, logo o medo, a gente precisa considerar que existem circunstâncias realmente difíceis que você pode passar, uma circunstância difícil que pode ser real, mas dessa circunstância real que está palpável diante de você, você pode trazer também uma conjectura posteriormente. Então, por exemplo, seu parente fica doente. A realidade é que seu parente está doente. Mas a situação que você está vivendo agora causa um pensamento futuro de se essa doença pode vir causar um falecimento posteriormente. Então, aquele medo de onde isso vai te levar também pode te trazer sensações desagradáveis. Inclusive, a ansiedade, uma das causas para a ansiedade, tem como a raiz o medo. Porque a ansiedade nada mais é do que reações fisiológicas, né, diante desse sentimento de autopreservação, de luta, de fuga, que traz os efeitos fisiológicos de taquicardia, né,
e vários outros que a gente pode citar, ou que você já deve conhecer. E tem como raiz o medo. Mas, basicamente, esse medo, ele tem apresentado uma cognição. E aqui a gente precisa, então, trazer essa reflexão. Sempre que alguém for analisar os seus efeitos fisiológicos, as situações que eles estão passando, as emoções ruins que ele está passando, é necessário nós olharmos para 3 pontos no ser humano. E eu sei que eu vou repetir muitos vídeos a respeito desses 3 pontos, porque o aprendizado tem como base principal a repetição. Então, esses 3 pontos têm base completamente bíblica para a gente conseguir compreender aqui. Por exemplo, o primeiro ponto desses 3, do que acontece dentro do ser humano, é a cognição. O segundo é a afeição. E o terceiro é a volição. A cognição nada mais é do que a fé ou a crença do que você tem. E aí, falando sobre essa perspectiva de medo, é interessante a gente analisarmos isso. A gente vive numa sociedade que sempre tenta justificar que os problemas que as pessoas passam, e principalmente os cristãos, não é por falta de fé. Veja bem, sobre esse discurso, a gente precisa considerar algumas coisas e eu tenho 2 posicionamentos. Primeiro, que eu concordo. Segundo, que eu discordo. O primeiro que eu concordo é que verdadeiramente não é falta de fé. Por quê? Porque Deus criou todos os seres humanos para ser direcionados por aquilo que crê. Nós somos direcionados pelas crenças. As pessoas são direcionadas pelas crenças. Acontece que nem sempre essa crença é verdadeira e nem sempre essa crença é algo sólido. Por quê? O que é fé? A fé vem do grego pistes e significa confiança ou um fundamento que se constrói sobre. E isso também está dito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é um fundamento que tem que ser sólido para que se construa por cima. Acontece que nem sempre as pessoas estão construindo aquilo que acreditam numa base sólida. Mas, em todas as questões, seja ela uma base verdadeira ou mentirosa, inconstante ou constante, ela está construindo. E isso é a nossa cognição. Isso são as nossas crenças. Principalmente quando a gente fala sobre medo. Porque, como eu falei no início, se o medo for real, as reações são para a preservação. Mas se não há um medo aparente, mas está nos nossos pensamentos ou na nossa conjectura, isso aponta para as nossas crenças e convicções. E nós estamos fazendo essas crenças e convicções a base sólida para construir a nossa vida. Logo, o medo está relacionado a uma mentira que você acreditou, ou uma cognição que você colocou toda a sua crença, uma perspectiva que você colocou toda a sua crença. E a segunda parte que eu discordo em relação a esse discurso, que não é por falta de fé, é pelo sentido de que geralmente as pessoas argumentam fé e confundem fé com religiosidade. Fé não é religiosidade. Fé não é um tipo de religião que você escolhe para seguir. Fé é cognição, é crença. E essa crença vai direcionar a sua vida. E muitos dizem que, se nós dissermos que às vezes a dificuldade esteja na fé, essas pessoas podem se sentir desestimuladas porque não estão crendo o suficiente. Mas, na verdade, se nós apontamos para a questão de fé e que as pessoas podem, então, mudar essa perspectiva de sua crença e fazer a sua fé crescer em algo que é verdadeiro, não tira a esperança das pessoas, muito pelo contrário, dá esperança. Porque Deus, ele é autor, e consumador da fé. Então, ele pode conceder fé. Mas, depois que a gente analisou esses pontos aqui, vamos, então, mais uma vez falar sobre a cognição. A cognição fala sobre crenças, sobre as perspectivas que você acredita e que você constrói em cima. Então, existem coisas que verdadeiramente pode assustar uma pessoa, mas pode não assustar outra. E por que assustou uma e não assustou outra? Assustou quem acreditou que isso pode ser uma verdade. Mas se não assustar você, é porque você não acredita que aquilo ali vai ser uma verdade. Logo, logo o medo é uma mentira que nós acreditamos. E essa crença, então, faz parte do terreno que nós construímos em cima. E a base, então, da nossa vida está sendo aquele sentimento
ou aquela mentira. Partindo então da cognição, a gente vai para a afeição. E a afeição revela os nossos medos e os nossos amores, né? O que nós amamos, o que nós valorizamos. Porque geralmente o que nós tememos mostra aquilo que nós consideramos que é muito importante, né? Por exemplo, claro que nós tememos perder os nossos filhos ou algumas coisas na nossa vida, né? Mas o medo extremo disso acontecer e o próprio temor de perder faz com que a gente cuide. Mas quando isso passa do extremo, né? Isso só revela o quanto que nós supervalorizamos aquilo. E se nós supervalorizamos aquilo, aquilo então se demonstra como o nosso ponto de amor, o nosso foco de amor. E segundo a perspectiva bíblica, e ao longo de todo o processo a gente vai ter contato com algumas passagens bíblicas para a gente conseguir entender essa questão do amor. E eu quero te convidar, então, a ler a passagem de 1 João, capítulo 4, versículo 18 e 19. Então, se você está em casa, eu te convido a você pegar a sua Bíblia e a gente ler juntos. Porque a gente precisa entender, no ponto afeição, onde estão as nossas afeições, onde está o nosso amor. E como isso está relacionado à questão do medo. Olha só, 1 João 4, 18 e 19 diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E por que eu li essa parte aqui no versículo? Porque para nós podermos nos vencer sobre o medo, nós precisamos mudar o nosso objeto de amor, o nosso foco do amor. Não significa que você não pode amar os seus filhos ou amar outras pessoas, mas que o seu amor aperfeiçoado, o seu amor supremo, precisa estar em Deus. Logo, quando nós falamos de medo, de temor, a gente precisa falar de amor, porque o objeto de amor é o objeto da nossa afeição e mostra, então, o que nós valorizamos e, consequentemente, o que nós tememos perder. A primeira diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, vamos analisar aqui, por exemplo, se você tem filhos, eu não sei se você tem filho ou não tem, mas vamos fazer uma conjectura aqui. Digamos que você tem um filho pequeno, um bebê, e de repente algum pitbull se soltou e está indo em direção ao seu filho pequeno, para fazer mal ao seu filho pequeno. Ora, quem não tem medo de um pitbull? Porque nós sabemos claramente que um pitbull é perigoso, ele é feroz e ele pode trazer prejuízos para nós. Mas o seu amor para o seu filho supera o seu medo de pitbull porque você quer preservar aquilo que você ama, aquilo que você considera que é importante. Então você vai em direção ao seu filho, mesmo sabendo que o pitbull pode atacar você, mas você, por amor, é movido para guardar aquilo que você tem de maior preciosidade. Logo, o amor faz o medo ser menor. O amor sempre prevalece. Então, se nós queremos saber lidar com o medo, a gente precisa analisar onde está o foco do nosso amor, a perspectiva do nosso amor. E segundo o texto bíblico aqui, o medo ele traz tormento, não é? Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Então, o primeiro ponto é nós precisamos nos aperfeiçoar em amor. E como é que nós nos aperfeiçoamos em amor? Quando nós amamos o objeto certo. Quando nós amamos aquilo que deve ser amado de verdade. Quando nós amamos aquilo que verdadeiramente deve ser a nossa prioridade. E a quem nós devemos amar como prioridade é Deus. É claro que eu não estou dizendo aqui para você que você vai amar Deus de todo o seu coração e você vai desprezar os seus filhos, o seu marido. Não, muito pelo contrário. Porque a partir do momento que você se aperfeiçoa no amor, que é no amor supremo, você vai aprender a amar de verdade essas pessoas e vai entender que essas pessoas estão na mão de Deus. Então, a primeira coisa quando a gente fala de temor e de medo é nós analisarmos onde está o objeto do nosso amor. Existem pessoas que vivem amedrontadas e atormentadas, porque o texto diz que o medo produz tormento. Então, tem muitas pessoas amedrontadas e atormentadas com medo de perder suas riquezas, as suas posses, a sua paz, porque tudo isso mostra onde está o seu objeto de amor, aquilo que é prioridade para você. Agora, quando você ama o Senhor, é claro que você, como um bom administrador, precisa cuidar das coisas que Deus lhe deu para você ser um bom mordomo.
Mas quando o seu amor está em Deus, você entende que tudo pode ir, mas se Deus permanece, logo você tem a base que lhe deixa sólido. Então, é preciso nós analisarmos para o objeto do nosso amor e quem nós estamos amando. Então, a afeição mostra esse objeto de amor. Mas a única forma de nós sermos aperfeiçoados no amor é amando a Deus. Então, se você quer vencer o medo, você precisa pedir: Deus, me aperfeiçoa em amor, para que eu venha amar verdadeiramente o Senhor. E no amor do Senhor, o Senhor me ensine a administrar as questões da minha vida, para que eu não venha temer. E aí, por que é interessante isso? É claro que a gente pode falar de vários tipos de medo, né? Existe medo de circunstâncias reais, existe medo de circunstâncias que não existem, fictícias, mas que está na sua mente, e também existe o medo aos homens, que a Bíblia fala. Então vamos falar de todas essas questões e como o amor a Deus e como a confiança a Deus nos ajuda sempre, em todos os pontos, a superar toda essa base. Mas antes vamos concluir. Depois da afeição, a gente tem a volição. E a volição nada mais é do que as escolhas e atitudes que eu tomo baseados em minhas cognições e minha afeição. E tudo isso traz, então, a consequência. Vamos trazer um exemplo aqui básico para você conseguir assimilar isso aí. Eva. Quando Eva foi tentada no jardim, Satanás, então, ofereceu o fruto. E Satanás sabe que para trazer a cognição ou trazer uma crença errada para nós, ele não apresenta algo ou um argumento totalmente antibíblico, porque nós facilmente conseguiríamos identificar e nós não íamos acreditar. Ele mescla a mentira com a verdade. Então, o sentimento, ele faz isso. O sentimento é essa mescla, né, que você acredita da mentira com a verdade. Em que sentido? No sentido de que você vê que a Bíblia fala uma coisa, mas você está sentindo outra. Logo, você vai acreditar nos seus sentimentos, porque parece que são mais reais e mais verdadeiros do que o que diz a Bíblia. Mas há essa mescla. Parece que tudo está indicando para ser aquilo ali. Mas a base da verdade não são sentimentos, porque sentimentos são alterados, sentimentos são placas de trânsito adulteradas que nos levam a caminhos que nós achamos que é bom, mas vai nos prejudicar. O ponto principal que a gente precisa analisar é esse: os nossos sentimentos são, em sua maioria, nos enganam. Então, nós precisamos, em todas as análises, confiar em Deus. E confiar em Deus é acreditar na sua verdade. E aí a volição se manifesta. Então, Eva foi lá, o diabo mesclou um pouco, né, da verdade ali com a mentira, mas sempre com a ideia central, a mentira, e disse: você não vai morrer. Deus falou que você vai morrer, mas não vai morrer. Primeira coisa para enganar alguém é você fazer ela acreditar numa mentira. E fazer acreditar que Deus está mentindo. E a forma de você sempre seguir o medo é você desacreditar de Deus. É você desacreditar do que Deus diz. E o que Deus diz? Tudo que se pode ser revelado de Deus, do querer dele, ele revelou na Sagrada Escritura. A verdade de Deus é a palavra. E quando a gente duvida de Deus, do que ele revelou na palavra, e a gente ouve os conselhos de Satanás, e a gente ouve mentiras que não são baseadas na verdade de Deus, nós vamos ter sentimentos inconstantes e as nossas emoções vão ser alteradas. Então, o ponto principal é em quem eu estou acreditando, né? A gente precisa fazer essa análise. Eu estou acreditando mais na autoridade dos meus sentimentos ou estou realmente acreditando na autoridade da Bíblia, que é a verdade, que é a palavra de Deus? Esse é o primeiro ponto para nós analisarmos. Então, Eva acreditou naquela mentira, ela depositou a sua crença nisso. E depois Satanás disse: você não vai morrer. Na verdade, você vai saber ou conhecer como Deus. Por que ela morreria a partir do momento que ela comesse? Porque Deus falou. E a gente precisa entender: se Deus falou na sua palavra, é verdade, porque Deus é digno de toda a nossa confiança. É importante nós considerarmos isso. Nós devemos confiar em Deus porque Ele é digno da nossa confiança. Não são as nossas cognições, não são os nossos medos, a autoridade suprema sobre nós, mas a verdade de Deus sobre nós. Então, quem está sendo autoritativo sobre a minha vida? Os meus sentimentos ou a verdade do Evangelho, ou a verdade da Bíblia? A quem eu estou ouvindo mais? Esse é o ponto do medo. A quem eu estou ouvindo mais? Uma construção mentirosa que foge da verdade de Deus
ou a verdade de Deus? A gente vai entender isso aqui. Então Eva foi lá e acreditou que ela ia ter o conhecimento. Isso revelou o seu objeto de amor. Ela desejou o fruto porque ela sabia que a partir do momento que comeu o fruto, ela ia ter o que ela desejava, conhecimento. Ela amou o conhecimento mais do que a Deus. E quando nós amamos qualquer coisa mais do que a Deus, isso é o ponto da nossa queda. Qual foi sua volição? Cognição, afeição, que leva à volição. A sua volição foi estender a sua mão, pegar o fruto e comer. Depois disso veio ansiedade, medo, vergonha e culpa. As emoções ruins apontam para a raiz da cognição, da afeição e da volição. E a ótica bíblica faz a gente enxergar isso. Então, primeiro ponto, onde está a sua afeição? Qual é o seu objeto de amor? Porque conhecer o amor verdadeiro e se aperfeiçoar no amor verdadeiro é o ponto principal para ser livre do medo. Então, vamos falar dessas três questões. De o medo de uma circunstância real e como a confiança em Deus faz a gente superar. O medo dos homens e como a confiança em Deus faz a gente superar, né? E o medo das ideias ou do que eu estou criando na minha cabeça e como a confiança em Deus pode me ajudar a superar. Primeiro, uma circunstância verdadeira. E a gente vai analisar, eu quero convidar você para abrir no Salmo 56, no versículo 1 até o versículo 3. Eu gosto bastante dessa passagem quando se diz medo. E é Davi dizendo isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia, me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No 3 ele diz, em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei o que possa me fazer a carne. Entenda a situação desse contexto. Aqui se trata de uma situação verdadeira e real. Davi não estava imaginando ou conjecturando que seus inimigos o perseguissem. Realmente os inimigos estavam perseguindo. Davi estava se escondendo em cada lugar para preservar a sua própria vida. Imagine só essa situação. Você consegue imaginar-se sendo tão perseguido por alguém que quer tirar a sua vida e você tem a necessidade de ficar se escondendo nas covas, ficar se escondendo nos lugares para viver? Era essa situação que Davi estava vivendo. E quer saber, viver nessa situação, claro que vai causar sentimentos ou reações realmente desagradáveis. O ponto que Davi vivia, né, imagine só a situação em que Davi estava vivendo, com a sua adrenalina lá em cima, né, tendo a ideia de que eu preciso me esconder para eu ser preservado, eu preciso fazer alguma coisa para estar vivo, para manter-me vivo. Isso realmente traz reações fisiológicas. Mas Davi conclui dizendo que a perseguição dos seus inimigos, nem mesmo o sentimento ou reações fisiológicas que ele estava tendo em relação a essa situação, realmente era autoridade sobre a vida dele. Mas a autoridade sobre a vida dele era aquilo que Deus decidiu fazer sobre a vida de Davi. E essa é a mesma coisa que Deus fala para mim e para você nesse dia. Aquilo que traz como autoridade para sua vida não são os seus sentimentos nem as circunstâncias que você vive, mas a verdade de Deus que é confiável, completamente confiável, para você superar os seus temores. Então Davi falou, realmente, o meu problema é real, mas quando eu sentir medo, eu vou confiar em Deus. Em Deus eu pus a minha confiança. Então, primeira coisa, se você está passando realmente por uma situação desagradável e difícil, confie em Deus. Confie na verdade de Deus. E pouco a pouco que você confia na verdade de Deus, os seus medos e as mentiras vão sendo dissipadas. Depois, a Bíblia nos fala sobre o temor aos homens. Sobre o temor aos homens, a gente pode falar de timidez, né? Pessoas que não conseguem até mesmo realizar a obra de Deus, preocupado com o que os outros vão falar, com o que os outros vão dizer. Pessoas que não conseguem nem ao menos exercer aquilo que estudaram por medo, né, do que as pessoas vão falar, de não conseguir ter uma boa performance. Eu pretendo lançar um livro ano que vem. Estamos no ano de 2026, eu pretendo lançar em 2027. E eu falo um pouco sobre a idolatria da performance que nós estamos vivendo, onde as pessoas são cobradas em performar, porque você é o que você performa. Então, se você não performa, você não tem qualidade, você não tem
o requisito necessário, principalmente nessa questão de marketing, né? Então nós vivemos na idolatria da performance. E essa performance faz você ter medo de executar ou de colocar em ação aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que você se preparou para fazer, porque a sua afeição não está no lugar certo. Se você é cristão, você precisa entender que tudo o que você faz é para a glória de Deus. Então, sobre a questão do temor, a gente vai analisar Provérbios capítulo 29, versículo 25. E eu quero que você abra aí, Provérbios 29, versículo 25. Se você está em casa, já pega a sua Bíblia. Sempre que você for assistir um episódio do podcast A Luz da Bíblia, já coloca a Bíblia do lado, porque tudo é a luz da palavra de Deus. A gente tem que fazer jus ao nome. Provérbios 29, 25 diz assim: quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Quer saber? O nosso medo é a busca por segurança. Só que veja bem, não é o nosso temor que nos traz segurança, é a confiança. Mas a confiança no lugar certo, no Senhor. E aqui o próprio texto da palavra de Deus nos diz que quem teme ao homem, esse temor arma laços para ele. Porque ele está sempre pensando em como agradar o homem, como fazer para o homem. E seu foco não está no amor verdadeiro, ele não está aperfeiçoado no amor. Logo, ele está sendo direcionado pelo medo. E como é que eu venço a timidez? Como é que eu venço as dificuldades? Você tem que fazer tudo para a glória de Deus. Você tem que fazer tudo por amor a Deus. Por exemplo, como é que uma pessoa consegue pregar o evangelho, mesmo sendo muito tímida, mas sendo direcionado pelo amor? Quando o amor supera todas as coisas. Quando você pensa nas pessoas que vão ser alcançadas através dessa palavra que você está pregando. Quando você sabe que essa pessoa pode ser transformada, o amor te motiva. Então, se o teu medo está impedindo que você faça as coisas para Deus, para a glória de Deus, isso mostra que Deus não está no centro. Mas você está preocupado em não alcançar aquilo que você tanto deseja. Então, às vezes, essa é uma visão egoísta. E essa visão egoísta de temor aos homens, do que pode receber dos homens, arma laços para você. Cria laços para você, na sua jornada e na sua caminhada. Nós precisamos saber, e você que é obreiro, que está na frente da obra, que está cuidando de uma igreja, às vezes você tem aquela preocupação de querer agradar todo mundo porque você tem medo de perder essas pessoas. Isso não é ser aperfeiçoado no amor. Você precisa entender que o seu foco principal é Deus e a glória de Deus, e Deus que cuida da obra, ele vai fazer a obra porque ele é soberano sobre todas as coisas. Mas o seu temor cria laços e armadilhas. E que tipo de laços e armadilhas são esses? Você fazer o que as pessoas querem, você não corrigir quem deveria realmente corrigir. Então, a gente precisa dar uma analisada em como estão os frutos da nossa vida, né, os efeitos na nossa vida, para a gente conseguir entender qual é o nosso objeto de amor. E falar sobre medo é falar sobre amor. Então, como é que você vence esse temor aos homens? Quem confia no Senhor está seguro. Então, ó Deus, eu quero fazer para ti, para a tua glória, e eu quero te amar antes de qualquer coisa. Tem gente que perde a paz na igreja, fazendo as coisas na igreja e logo desiste, porque o foco dele não foi o amor a Deus. Porque quando o seu amor está em Deus, os homens podem se levantar, pode questionar, você vai sentir, porque a gente não está dizendo engula esse sentimento e não sinta, você vai sentir, mas você vai saber que a autoridade sobre a sua vida não é o seu sentimento, mas é a verdade de Deus, que é confiável. Deus é confiável. E essa questão também de conjecturar os nossos medos, os medos que nós criamos. Como é que nós conseguimos, então? Confiando no Senhor também. E para isso a gente vai ler o Salmo 34. Você pode, inclusive, deixar aqui uma tarefa de casa para você. Você pode fazer durante uma semana um devocional, ou mais se você sentir, do Salmo 34, todos os dias, fazendo análise e escrevendo na frente de cada versículo que você entendeu. Porque ele fala muito sobre essa questão de medo. Porque quem escreveu o Salmo 34 foi alguém que estava sendo consumido pelo medo, mas que foi reconstruído pela confiança no Senhor. Então, principalmente 34, versículo 4, que a gente vai falar agora. O salmista diz assim: busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Ele diz assim: livrou-me de todos os meus temores. Então, em todas as circunstâncias, é a confiança a Deus que nos faz vencer o medo. Porque se o medo é uma mentira que nós acreditamos, confiar na verdade de Deus vai fazer com que toda a mentira seja dissipada. E olha só, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9 nos diz uma coisa muito interessante. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados.
Nós somos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Quer saber? Ser atribulado, perplexo, perseguido e abatido traz consigo reações fisiológicas. E a gente sente. Mas o que Paulo está dizendo é que a verdade sobre ele não é os sentimentos que essas situações trazem sobre a vida dele. Mas a verdade que edifica a vida dele é o que não deixa ele ficar angustiado, é o que não deixa ele ficar desanimado, é o que não deixa ele ficar desamparado, nem deixa ele ser destruído. Essa é a verdade de Deus. Há muitas coisas que nós podemos temer nesse mundo, de verdade, muitas coisas. Mas embora exista muitas coisas para a gente temer nesse mundo, a Bíblia ainda diz, não temas, não fique perplexo, não fique desanimado, não fique chocado com as coisas desta vida. Por quê? Porque Deus, que é o nosso Senhor, ele tem toda a verdade, ele é confiável, e mesmo em meio a tantas catástrofes e dificuldades, nós podemos sim confiar na palavra de Deus. Porque na palavra ele diz que aqueles que são seus vencerão este mundo, assim como ele venceu. Então, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, através da confiança nele, porque eu venci. E se aquele que por nós morreu, venceu, morreu, ressuscitou, nós ressuscitaremos porque ele ressuscitou e nós venceremos o mundo porque ele venceu. Mas isso tudo é na confiança em sua obra, na confiança em seu poder. Por isso que Deus possa te dar vitória, que Deus possa acalmar o seu coração, que você possa se voltar para a verdade de Deus, confiando que Deus é fiel e totalmente confiável, tá bom? Deus em Cristo lhe abençoe e nos vemos no próximo episódio do podcast A Luz da Bíblia.